Saudações amigos, bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre metano no aquário marinho. Mas antes de entrar nesse assunto bacana, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal caso ainda não tenha feito e ativar o sininho para receber nossas novidades, tá ok? Então vamos lá. Primeiro o contexto, vou contextualizar vocês, tá? Tem 3 dias atrás amanheceu aqui esse aquário mesmo com o meu tangue, o meu Baianus Tangue Nacional e o meu Apogon Nacional praticamente mortos. O Baiano estava aqui ó, próximo ao substrato e muito ofegante, tá? Praticamente paralisado. E o Apogon estava até pior, estava por trás aqui do filtro interno e bem assim, mais para lá do que para cá. Então, assim, eu olhei aquilo ali, o Ocellaris também, tem um Black Ocellaris aqui, ele fica geralmente no Yellow Polyps, mais no canto, e também não estava legal, estava fora da zona de conforto dele, e quem estava bem aqui era só o causador do problema, o peixe-porco, o porcão ali, o Trigger Picasso. Então, a primeira coisa que vem à mente, chocado. Os peixes estão chocados, aumentei a alimentação, porque eu introduzi 2 peixes tem pouco tempo, então aumentei um pouco a alimentação, a gente se empolga um pouco, alimenta mais, então aumentou, deu amônia. Bom, agora apocalipse total, vai dar ruim, complicado, vamos tentar reverter. Calma, primeiro tem que respirar, pensa, tá? O que eu uso nesse aquário? Eu uso o Deep Sand Bed, eu tenho substrato profundo. Isso favorece, já comentei com vocês em vídeos anteriores, favorece o surgimento de arqueobactérias ou bactérias anaeróbias. Tá? O que elas fazem no substrato quando elas surgem? Elas criam o processo chamado metanogênese. Eles no substrato, na ausência ali de oxigênio, eles passam a consumir nitrato, né? Então isso é bom. E com isso eles consomem o hidrogênio e consomem dióxido de carbono ou CO2. Só que o que eles fazem consumindo? Eles, na verdade, transformam isso em metano. Gás metano. E aí o aquário começa a ter aquelas bolinhas, de vez em quando, e a gente começa a observar quando você tem esse tipo de sistema. Tem problema? Não. Faz parte do sistema. Agora, se você tiver um momento de excesso nisso, o metano ele consome, ele reduz a quantidade de oxigênio dissolvido na água do aquário. Então o que aconteceu? O porcão aqui fez a toca dele e resolveu escavar. E provavelmente, se alguém tiver aí, salvo o melhor juízo, alguém tiver uma teoria melhor para que eu possa analisar, as investigações preliminares deram conta de que foi esse o causador. Ele provavelmente remexeu ali no trecho do aquário em que ele fez ali a toca dele, ele liberou mais partículas desse metano. Com isso, reduziu muito o oxigênio dissolvido durante a noite, onde os peixes ficam mais na deles, mais paradinhos. Então, durante a manhã, eles estavam realmente já na tábua da beirada ou na capa do Batman. Solução: aumentar o oxigênio dissolvido na água o mais rápido possível. Eu introduzi, não sei se dá para vocês verem aqui, que eu estou com a iluminação ainda da manhã, a iluminação azul, depois entra aquela super branca. Os corais já estão começando a abrir. Eu coloquei aquela borrachinha que vem, né, com um dosadorzinho, para poder misturar o oxigênio do ambiente no jato do filtro, né, que é a minha circulação no aquário. Também coloquei um compressor adicional temporário ali para poder ter aquele aumento mais rápido de oxigênio dissolvido no aquário. Resolveu, graças a Deus, perda zero de peixes. Todos os 2 recuperaram 100% e estão bem tranquilos, tá? Claro que a gente segue monitorando, mas estão bem. Então, assim, resolvi compartilhar, porque muita gente não sabe, muitos aquaristas nem lidam
com essa ideia de arqueobactérias, que não são as bactérias nitrificantes, desnitrificantes, que a gente tem no conhecimento de aquariofilia convencional, tá? Mas essas arqueias, elas existem, são importantes, são fundamentais na maturação do aquário, sobretudo o aquário marinho. Aquário de água doce também elas ocorrem, também ocorre esse processo de metano, tá? E eu lembrei desse episódio há muitos anos atrás, nem tantos, parece até que foi lá na época dos dinossauros, mas tem assim uns 6 a 7 anos atrás, eu tive um problema desse no aquário de discos, né? Quer dizer, problema? Não era problema, eu achei que era problema naquele momento. Entrei em contato com um aquarista mais antigo e o feedback foi: olha, você produziu metano no seu aquário, isso é péssimo, você precisa tirar os peixes todos do seu aquário, remover esse substrato, lavar tudo e refazer do zero. Não estava. Isso foi, mesmo na época, mesmo acreditando nisso, era surreal. Se eu fizer isso, eu mato todos os meus discos. Não faço isso. Eu acabei fazendo algo completamente deslocado, não matou os discos, eu aumentei o oxigênio dissolvido no aquário e procurei eliminar aqueles bolsões de metano no substrato. Uma bobagem que hoje eu sei que foi, e apesar de não ter causado nenhuma perda naquela época, né, mas eu prejudiquei a biologia do meu aquário e posso ter causado até o óbito de 1 ou 2 discos um tempo depois, né, porque vocês sabem que às vezes o peixe sofre, né, ou ele fica debilitado um pouco e principalmente o acaradisco ele acaba depois tendo a consequência, né? Então interferir na biologia do aquário achando que o metano era o inimigo a ser combatido. Não, muito pelo contrário, só precisa ser controlado. Você ter oxigênio dissolvido no aquário suficiente e não ter um porco para poder fazer buraco no seu substrato. Mas você tem que levar isso em consideração porque são animais ativos e qualquer hora até um peixe que não tem esse hábito pode fazer essa palhaçada. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado aí, tenham agregado para você informação e a gente se vê no próximo vídeo.